Olá, aqui Dr. Ademir. Esse é o podcast O Tricologista e também meu canal do YouTube, O Tricologista. Se você ainda não segue o podcast O Tricologista ou o meu canal no YouTube, fica o convite para você seguir. Tem muito texto bacana lá e muito texto que a gente. Texto não, vídeo. É porque assim, o Tricologista é um complexo, né? É o podcast, é o portal e é o canal do YouTube. Algumas coisas são compartilhadas entre o YouTube e o podcast, mas existe a possibilidade sempre de termos coisas diferentes, e na verdade, talvez o portal seja aquele que tem mais conteúdo diferente de todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que eu particularmente gosto muito. Ele está vinculado a doenças psiquiátricas associadas às patologias de couro cabeludo, e cabelos. Muitos de vocês devem saber, eu tenho uma predileção muito grande de estudar não apenas a parte clínica dos meus pacientes, mas estudar a questão que diz respeito ao mental, ao, à questão psiquiátrica envolvida na vida dos meus pacientes em si. E isso talvez seja um ponto muito importante, porque desde muito cedo eu comecei a perceber que se eu me envolvesse com a vida emocional dos meus pacientes, com os aspectos, como é que eu posso dizer, psicoemocionais que eles traziam em consulta, eu poderia ajudá-los muito mais do que efetivamente se eu me apegasse exclusivamente à doença. É claro que quando você tem um apego à doença, né, você melhora a doença, se o problema psicoemocional do paciente é uma consequência da doença capilar, tá lindo. Mas às vezes o problema psicoemocional é uma causa do problema capilar. Então, como isso é uma via de mão dupla, talvez a gente tenha que dar um cuidado, ter um olhar importante. Por isso que eu trago aqui, seja para você que é paciente, seja para você que é profissional, que está assistindo, ouvindo esse material, algumas informações que eu acredito que são relevantes. Então, assim, a relação entre doenças psiquiátricas e problemas capilares, ela é muito bem documentada na literatura. E a gente tem aí, normalmente, associação com transtornos de ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos e outros transtornos aí vinculados ao cenário, das doenças psiquiátricas associadas à queda de cabelo. Só para que vocês tenham uma ideia, a depressão e a ansiedade, via de regra, elas estão vinculadas com eflúvio telógeno, em grande parte, que é uma queda de cabelo temporária desencadeada, entre outras coisas, por estresse emocional, entre outras coisas. E isso acaba afetando o ciclo de crescimento capilar. É, tanto o estresse emocional, a ansiedade e a depressão podem ser causas de eflúvio telógeno, como podem ser consequências do eflúvio telógeno em si. Já, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele pode se manifestar na forma, por exemplo, de uma tricotilomania, que é o hábito de arrancar os cabelos com as mãos, e eventualmente há outras manias que estão associadas ao transtorno obsessivo-compulsivo, como a tricotenomania, o hábito de cortar as pontas do cabelo ou de cortar os cabelos por si só quando a pessoa se encontra nervosa, ansiosa, agitada, seja lá como for, né? Eventualmente, a tricotilomania é associada à tricofagia, que é o hábito de comer os cabelos arrancados. Olha que maluco, né? Mas isso acontece. Então, seria um outro elemento vinculado ao hábito de arrancar os cabelos. E esse hábito de arrancar os cabelos, que é a tricotilomania, ela pode levar a placas de alopecias, onde a pessoa arranca mais os cabelos. E não necessariamente precisa ser cabelo só, pode ser bigode, barba, sobrancelha. Existem casos relatados até de pelos pubianos. Então, o arrancar os cabelos como um elemento de um transtorno vinculado à ansiedade, como o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma realidade complexa.
Distúrbios de humor, como o transtorno bipolar, também pode influenciar casos capilares, como, por exemplo, há casos em que a pessoa com transtorno bipolar tem uma mudança no hábito de higiene e de autocuidado, reduzindo a sua higiene e seu autocuidado, e isso pode influenciar na saúde do couro cabeludo e repercutir no cabelo. Já o estresse crônico, que é um elemento vinculado muitas vezes a transtornos de ansiedade, ele pode gerar uma modificação não só de hormônios vinculados ao estresse, mas de neuromoduladores, substâncias produzidas pelo próprio sistema nervoso central, que interferem no crescimento do cabelo, gerando uma queda de cabelo importante. Então, os estudos acabam indicando algumas coisas, eles iluminam algumas coisas para nós. E pô, só para que a gente não perca todo o gancho dos transtornos, que refletindo aqui, nós não podemos deixar de valorizar, por exemplo, os transtornos, os distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, que eventualmente mudam a estrutura do cabelo ou podem causar uma queda de cabelo por deficiência nutricional, por uma ingesta menor de caloria ou até de proteínas, deixando não só o cabelo, causando não só apenas a queda de cabelo, mas deixando esse cabelo mais frágil, mais comprometido, né? E naturalmente que todas essas condições, como eu disse, elas podem se agravar mutuamente. Então, os transtornos psiquiátricos podem gerar queda de cabelo, as quedas de cabelo podem gerar transtornos psiquiátricos, e elas vão fazendo com que isso vire um ciclo, né? Que acaba tendo um impacto emocional bastante complexo. Isso faz com que a gente tenha que pensar sempre naquilo que diz respeito a como nós vamos cuidar disso aí, né? Porque naturalmente isso requer uma abordagem multidisciplinar, não apenas uma abordagem do tricologista ou do dermatologista ou do terapeuta capilar. Isso envolve também um profissional da área da psicologia, da psiquiatria e talvez até outros profissionais, como profissionais da área da nutrição, por exemplo, quando você pensa num paciente anoréxico ou num paciente bulímico. É muito importante a gente salientar também que existem diferenças de gênero associadas a problemas psiquiátricos com relação à queda de cabelo ou problemas de cabelo. As mulheres, por exemplo, elas tendem a desenvolver mais frequentemente problemas psiquiátricos associados ao cabelo, especialmente ansiedade, depressão e transtorno de imagem corporal. Porque existe para a mulher uma conexão muito forte com o cabelo, muito mais forte do que com os homens. No meu livro, Outono para os Meus Cabelos, na introdução do livro eu falo um pouco sobre isso, né? Quando você pega, por exemplo, uma criança recém-nascida, um recém-nascido, sendo ela uma menininha, muitas vezes ela sai do berçário para casa, mal nasceu, ela sai do berçário para casa com uma fitinha, às vezes até coladinha no couro cabeludo, que ela não tem cabelo. Ela já vai trazendo para a vida dela, desde muito nova, os ornamentos capilares, as tranças, as chuquinhas, os elásticos, as presilhinhas. Tudo isso vai fazendo parte da vida das meninas muito precocemente. E a mulher, então, estabelece esse vínculo com o cabelo muito mais forte do que dos homens. E talvez por isso as mulheres acabem sofrendo mais quando perdem cabelo do que os homens em si. Não que não tenham homens que sofram com a perda de cabelo, mas se a gente for colocar dentro de uma balança, as mulheres elas têm um peso maior. O impacto psicoemocional da perda de cabelo ela acaba sendo mais importante. Isso leva a um impacto social, porque as mulheres elas vêm sempre com aquele discurso: homem perder cabelo é normal, mulheres é muito ruim, porque atrapalha muito na aparência, atrapalha muito na autoestima. Eu mesmo, no meu mestrado, estudei isso e eu escutei várias vezes as mulheres, durante o transcorrer da minha pesquisa, dizendo: é muito, muito pior para a mulher. Não acho que é uma percepção delas, eu acho que é uma realidade.
E os estudos mostram que determinadas quedas de cabelo, como o eflúvio telógeno e a alopecia androgenética feminina, geram efetivamente ansiedade e depressão, afetam a autoestima, afetam a qualidade de vida de uma maneira muito expressiva nas mulheres. Aqui na clínica, eu estou sentado efetivamente na cadeira do paciente. Desta cadeira aqui, eu escuto relatos muito fortes em relação à queda de cabelo. Eu tenho muitas mulheres que, durante o transcorrer da consulta, se abrem de tal modo a ponto de chorar, né? E se emocionar várias vezes quando relatam os seus cabelos, quando mostram fotos antigas de como elas eram e como elas estão, e mostram como elas estão hoje com o quadro de queda de cabelo. A tricotilomania, que é um transtorno caracterizado, como eu já disse, como o hábito de arrancar os próprios cabelos, é mais comum em mulheres, especialmente durante o período da adolescência e na fase de adulto jovem. E enquanto que os homens, embora sofram mais frequentemente de alopecia androgenética, tendem a apresentar menos transtornos psiquiátricos associados a problemas capilares, mas aqueles que desenvolvem ansiedade ou depressão devido à perda de cabelo podem apresentar muitas vezes sintomas mais graves, porque quando pega para o homem, talvez pegue numa dor que seja extremamente intensa. Bom, em ambos os sexos, o estresse crônico afeta o cabelo, o crescimento capilar, intensifica a queda de cabelo e, eventualmente, gera um ciclo vicioso entre o estado mental, a parte psicoemocional e a questão da autoestima, da aparência física, o medo de ficar careca e assim por diante. Mas, como eu já disse, as mulheres têm essa situação de forma mais pronunciada. Elas acabam se tornando mais vulneráveis quando perdem cabelo e, eventualmente, trazem isso de uma maneira mais significativa para o atendimento clínico quando a gente está diante delas no atendimento. Também existe uma preocupação em entender a faixa etária em que esses problemas psicoemocionais, psiquiátricos relacionados à queda capilar aparecem. Então, eles são mais frequentes em adolescentes e adultos jovens. Geralmente, entre os 15 aos 40 anos é o período de mais incidência, mas mais no comecinho desse período, né? Entre os 15 até os 30 do que entre os 30 aos 40. E isso acaba tendo também um vínculo principalmente no começo da vida, na adolescência, começo da fase adulta, por conta das questões hormonais e das pressões sociais e até mesmo do fato dos adolescentes e adultos jovens muitas vezes estarem se estabelecendo do ponto de vista psicoemocional com mais ou menos firmeza, sendo mais passíveis de enfrentar os problemas ou menos passíveis, mais sensíveis ou menos sensíveis. E isso acaba favorecendo aí com que o sofrimento seja maior nesse período etário. A tricotilomania, durante a adolescência, é mais comum, afeta, como eu já disse, mais as mulheres, enquanto o estresse, por exemplo, da escola, da faculdade, é, já tem uma pegada diferente, entra para uma tendência maior ao desenvolvimento de eflúvio telógeno. Nos adultos jovens, o estresse crônico é importante, a chegada, por exemplo, no mercado de trabalho, o fim de uma faculdade, uma entrevista de emprego, a busca por um emprego, a busca por uma colocação no mercado, e aí esse estresse crônico, ele nessa fase da vida, né, quando a pessoa está iniciando a sua fase, a vida laboral ou em busca de um trabalho, isso acaba sendo bastante importante, traz muita pressão, gerando essa questão do estresse crônico que pode levar à queda de cabelo. A alopecia androgenética, apesar da literatura apresentar dados que ela se inicia mais por volta dos 20 aos 30 anos, a gente tem visto ela cada vez mais precocemente. Esse é um ponto muito importante que a gente precisa
entender. Eu tenho visto meninas com 9, 10, 11 anos, meninos com 12, 13 anos, com quadros, às vezes já visual de uma alopecia androgenética em um estado inicial, não no estado severo, mas no estado inicial. Então, isso tem ficado cada vez mais precoce. E imaginem o quanto essa manifestação precoce de alopecia androgenética pode ser destrutiva para a parte psicoemocional de um adolescente nessa idade ou de uma criança, e uma vez que ele se depara com a situação que ele precisará, de alguma maneira, tratar para o resto da vida, né? Ou olhar para isso como algo que envolve o resto da vida. Bom, os tratamentos que a gente pensa para problemas, para pacientes com problemas psiquiátricos relacionados aos cabelos, como eu já havia comentado, ele é multidisciplinar. Envolve o profissional que cuida do cabelo, envolve o profissional da área da psicologia e da psiquiatria, né? Então, é importante que a gente comece tratando a causa subjacente da queda capilar, seja ela uma efluvio telógeno, uma alopecia androgenética, seja ela qualquer outra manifestação capilar que o paciente tem. Então, o uso de medicamentos como minoxidil, como inibidores de 5-alfa-redutase, no caso de uma alopecia endogenética, suprir deficiências vitamínicas, corrigir problemas hormonais que não sejam efetivamente androgenéticos, mas que tenham uma colaboração com o processo de queda de cabelo, como uma síndrome ovário policístico, uma hiperplasia adrenal, ah, transtornos menstruais, problemas de tireoide, todos eles envolvendo esse processo que leva à queda de cabelo é fundamental. Corrigir dietas, entender se a pessoa que está sofrendo com a queda de cabelo não está fazendo uso de algum tipo de alimento, droga, álcool, cigarro ou medicamento que pode estar causando queda de cabelo, tudo isso é fundamental, seja para que a pessoa deixe de usar, seja para que, no caso de um medicamento, e esse medicamento seja essencial, ele seja substituído por um outro que não cause queda de cabelo. Apesar de eu gostar muito da abordagem mais analítica da psicologia, a literatura aponta a terapia cognitiva comportamental como o tratamento mais eficaz para transtornos, por exemplo, como a tricotilomania e a ansiedade relacionada à imagem corporal. E isso é um ponto importante, porque você ter um profissional da área da psicologia que trabalhe com terapia cognitiva comportamental, a linha da terapia cognitiva comportamental, pode ajudar de uma maneira mais breve na mudança de padrões de pensamentos negativos vinculado às alopecias. E em caso de ansiedade e depressão, eventualmente, se faz necessário ou pode se fazer necessário o uso de antidepressivos, que de alguma maneira vão ter uma resposta interessante nos sintomas emocionais e, naturalmente, se você diminui a ansiedade, se diminui o estado emocional, isso impacta no estresse crônico, ou seja, reduz o impacto do estresse crônico relacionado à queda de cabelo em si. Isso pode contribuir para que o paciente melhore da sua queda de cabelo. O suporte psicológico é benéfico, aí agora eu estou falando de análise em si, né, não de terapia cognitivo-comportamental, mas porque vai fazer com que o paciente compreenda melhor tanto a natureza reversível de algumas alopecias, quanto o quão aquilo ali representa para a sua vida, o valor que a pessoa dá aos cabelos e como ela pode fazer para se ajudar dentro do processo, para engajar no processo de uma maneira melhor, entendendo as dores que esse cabelo traz para a imagem, para a autoestima e assim por diante. Então, como eu já disse, a terapia cognitiva comportamental seria a abordagem não medicamentosa mais interessante. É, eu queria me aprofundar um pouquinho nisso, né? Porque ela usa técnicas específicas como mudança de padrão de pensamento, reversão de hábitos,
entendimento de gatilhos de comportamento compulsivos, por exemplo, no caso da tricotilomania, para diminuir o hábito de arrancar os cabelos. Então, ela tem uma questão importante aí que ajuda o paciente aí tomando decisões no dia a dia para que ele possa se autoajudar. Outras coisas que acabam tendo um papel importante é a prática da chamada atenção plena ou do mindfulness, que é uma coisa que eu também já estudei. Eu tenho um capítulo no livro meu que é Temas Atuais em Tricologia, em que eu falo de meditação e a atenção plena é você estar presente no dia a dia, ou você ter práticas meditativas de que você se torna presente no momento da meditação, no dia a dia, e isso pode se somar, inclusive, à terapia cognitiva comportamental, colaborando com o processo terapêutico como um todo. No que diz respeito aos tratamentos medicamentosos para pacientes com problemas psiquiátricos associados à queda capilar, fica sempre aquela questão, né, de fazermos escolhas inteligentes, o psiquiatra trabalhar junto com o profissional de tricologia, de dermatologia, de terapia capilar, utilizando medicações antidepressivas, estabilizadores de humor, que vão ter um papel numa redução do impacto do estresse, uma redução da ansiedade, uma redução do estado depressivo associado ao quadro como um todo. E aí a gente faz a roda girar, seja melhorando o cabelo, seja melhorando o impacto psicoemocional, o ciclo que causa queda, problema psiquiátrico, queda, ele vai sendo desconstruído. No caso da tricotilomania, além de tratamentos com antidepressivos, eventualmente, se tem conhecimento de que o antioxidante N-acetilcisteína mostrou-se com bons resultados na redução do comportamento compulsivo de arrancar os cabelos. Isso é algo que acaba sendo interessante do ponto de vista prático. E, naturalmente, que tudo aquilo que envolve o tratamento capilar em si tem um impacto na redução das questões psicoemocionais e psiquiátricas, né? Então, tratar o paciente capilar com suplementações, com medicamentos, com terapia capilar, com procedimentos para recuperar esse cabelo, para estabilizar essa câmara, vai reduzir o impacto psicoemocional, né? É o que eu falei, é desconstruir a roda, queda de cabelo, problema psiquiátrico, queda de cabelo, né? Ah, Fica faltando falar um pouquinho sobre os ansiolíticos, como a buspirona, por exemplo, que são utilizados para ansiedade, e entre elas a ansiedade para queda de cabelo. Ela modula níveis de estresse e efeitos colaterais de dependência de benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos eu acho complexos aqui, porque são mais difíceis depois da gente desmamar do paciente. E então, medicamentosamente, o uso de antidepressivos ou estabilizadores de humor, tratamentos da área da tricologia mesmo, medicamentos, minoxidil, inibidores de 5-alfa-redutase, no caso de uma alopecia fibrosante frontal, líquen plano-pilar, os imunomoduladores, alopecia areata também, anti-inflamatórios, suplementos nutricionais quando necessário, terapias capilares, procedimentos, todos aqueles que nós conhecemos, injetáveis ou não, para o cabelo, tudo isso de alguma maneira vai ajudar tanto no cabelo quanto na parte psicoemocional, melhorando o quadro desses pacientes. Bem, era isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. É um bate-papo relativamente complexo e longo, mas é um tema que eu acredito que seja muito interessante para todos nós, para que a gente possa ter uma ideia real da complexidade da queda de cabelo e não ficar limitado apenas ao cabelo em si. O paciente com queda de cabelo, ele sofre, a queda de cabelo causa uma dor que não necessariamente é uma dor física, ela é uma dor psicoemocional. Essa dor psicoemocional reflete em sintomas psicoemocionais ou psiquiátricos e vice-versa. Os problemas psicoemocionais e psiquiátricos podem induzir quedas de cabelos ou problemas capilares. Então, a gente tem que entender essas duas situações que podem correr juntas quando a gente
trata um paciente capilar. Você que é paciente capilar, você está percebendo esse cenário todo na sua vida, você está sem ação, você está amedrontado, você está ansioso, você está com medo de ficar careca amanhã, você não sabe para onde fugir. A ajuda ela pode começar num profissional de cabelo ou num profissional de psicologia ou psiquiatria, e a partir daí essa multidisciplinaridade, né, de você ter alguém que cuide do seu cabelo e cuide da tua parte psicoemocional, ela vai construindo um resultado mais sólido, um resultado melhor. Ok? Aqui é Dr. Ademir, este é o podcast O Tricologista e também o meu canal do YouTube, O Tricologista. Um grande abraço.